Pessoal, tudo certo? Final de semana tá chegando e com ele mais uma rodada do Brasileirão e do Cartola, 11ª rodada. Um quarto do Brasileirão já passou, tá passando muito rápido. E claro, né, sempre a gente tem que trazer o resumo da rodada anterior e a última foi a nossa pior rodada até aqui no ano. A decepção é muito grande, porque hoje foi um vexame. 56,47 pontos apenas. Bem abaixo porque os nossos atacantes todos decepcionaram. Verratti marcou gol contra. As nossas mudanças de última hora não deram certo. Tiramos o Hulk, que estava no nosso time como capitão, e quem entrou no lugar foi o Sacha, capitão, só 0,8 pontos porque começou no banco de reservas. Enfim, decisões erradas, trocas erradas, mas ainda assim ficamos acima da média geral dos cartoleiros, que ficou na casa dos 52 pontos. Desvalorizamos um pouco o nosso patrimônio, mas continuamos ali com um bom número de cartoletas. Agora é um pouco mais de 146 cartoletas. Dá para se recuperar, nem toda rodada a gente vai bem. Tivemos uma queda, mas ainda tem tempo de recuperar, né? Então vamos aí para a 11ª rodada e chega de papo furado. Vamos ao que interessa, que são as dicas. E mais uma vez não vamos começar pelo goleiro. Vocês já devem saber o porquê, né? Vamos começar com a lateral e vamos de Reinaldo, o King Naldo do Mirassol. São 5 gols e 2 assistências e 10 desarmes em 10 jogos, sem contar as finalizações, né, sejam defendidas ou para fora. Parece que eu tô falando de atacante ou meio campista, não, mas é lateral. King Naldo, lateral esquerdo do Mirassol, vencendo o grande nome do time paulista no Brasileirão, o time que está estreando nessa Série A do Brasileirão. Pega o Sport no domingo, então é um jogo muito favorável ao Mirassol, que vem alto, o Sport lanterna no campeonato, que ainda não venceu, o jogo no interior paulista. E claro, falando aqui de Reinaldo, lateral, a gente pensa que as pontuações são boas também por causa do SG, né? Na verdade, para o Reinaldo, o SG é um bônus. Até aqui em 10 jogos, o Mirassol só manteve um SG, e aí, claro, né, o Reinaldo foi lá para cima. Mas no último jogo, justamente quando manteve o SG contra o São Paulo, o Reinaldo passou dos 18 pontos. Se não tivesse SG, seriam 13 pontos, que já seria uma pontuação altíssima. E assim, com os 8 pontos do gol, ele teria mais 5 pontos em desarmes, finalizações, faltas sofridas. É um jogador que marca muito ponto por vários scouts, principalmente os decisivos, né? Porque 5 gols em 10 jogos, uma média de 1 gol a cada 2 jogos. É o cara que cobra os pênaltis, bate escanteio, que facilita na assistência. Então o Reinaldo é o grande lateral da rodada, um jogo muito favorável. Por isso fica aí a nossa dica, Reinaldo, lateral do Mirassol. E para a zaga, vamos de Léo Pereira, do Flamengo. O Léo Pereira é um jogador que está sendo muito regular nesse Cartola. Apenas em uma rodada fez menos de 5 pontos. Na última passou dos 9 pontos. Então é um jogador muito regular para cima. É uma rodada que o Flamengo recebe o Fortaleza, então é uma oportunidade muito alta do Flamengo manter o SG. Só aí o Léo Pereira já mantém os 5 pontos. Mas o Léo Pereira também é um jogador muito ofensivo. Durante essa semana, no jogo da Libertadores, marcou o gol da vitória do Flamengo. Já tem 2 gols no ano. É um cara que aparece toda hora para finalizar em cobranças de escanteio ou bola levantada na área em cobranças de falta. Então não é um jogador que desarma tanto, são só 7 desarmes em 10 rodadas. Mas se eu tiver um desarme, o SG, uma finalização para fora, de repente até um gol, não vou nem considerar o gol, mas pelo menos 7 pontos ele já fez essa conta básica. Marcando um gol é mitado, então por isso que nós vamos de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. E no meio campo seguimos com o Flamengo, mas agora com a Arrascaeta. Não tem jeito, o Arrascaeta tem que estar no seu time, é praticamente uma unanimidade, porque é simplesmente o artilheiro do Brasileirão. São 8 gols e 3 assistências em 8 partidas, ou seja, ele tem uma participação de mais de um gol por jogo em média. E nesses 8 jogos, somente 2 vezes ele fez menos de 9 pontos. Nas outras 6, passou dos 11 pontos. É um jogador muito produtivo, não só pelos scouts decisivos, mas também é um jogador que finaliza bastante, sofre faltas. Então é um jogador completo, né? E o Fortaleza vem numa fase muito instável, muito irregular. Teve um jogo muito duro contra o Racing pela Libertadores no meio de semana. Então é um jogo que propicia ao Flamengo ter oportunidades. O Flamengo joga em casa, oportunidades ofensivas. Então por isso que o Arrascaeta deve aparecer constantemente para finalizar. Fez gol na última rodada contra o Palmeiras. Então é um jogador muito importante para esse time do Flamengo, é o batedor de pênaltis, pelo que a gente viu na última rodada, então não tem como deixar de fora, né? O Arrascaeta é praticamente uma unanimidade na rodada, então tá aí a nossa dica, a dica mais óbvia do vídeo, Arrascaeta, meia do Flamengo. E para o ataque, vamos de Caio Jorge do Cruzeiro. Caio Jorge é o melhor atacante das últimas 4 rodadas do Cartola. Já tem 6 gols na competição, tem média superior a 11 pontos, inclusive em 2 rodadas deu aquela mitada assim, uma de 18 pontos, outra de 17,7, só uma rodada fez menos de 5 pontos. É um jogador que quando
sem marcar o gol, faz bastante scout com falta sofrida, finalizações, ele chuta muito a gol, então é um jogador muito importante porque os companheiros procuram o Caio Jorge para facilitar o jogo do Cruzeiro. É uma partida muito complicada do Cruzeiro, é verdade, porque recebe o líder Palmeiras, então é um jogo muito tenso, mas o Palmeiras, mesmo nessa liderança, nesse bom momento que vive assim, em todas as competições, nos últimos 6 jogos do Brasileirão, sofreu gols em 4. Então a defesa vem sendo vazada constantemente, o Cruzeiro joga em casa, o Caio Jorge a 2 gols do Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato. A leitura do jogo é que o Caio Jorge vai aparecer muito no jogo. Aí, claro, pode cair como foi contra o Atlético Mineiro, quando foi a pior pontuação dele de 3,6 pontos, teve oportunidades, mas não conseguiu aproveitar. E se a gente considerar que ele fez 3,6 sem o gol, se ele tivesse feito um gol nessa partida, ele teria passado dos 11 pontos, estaria nessa média dele. Então, um gol pro Caio Jorge é para mitar. Sem gol é para ser um jogador regular. Então, vale a pena arriscar mesmo o jogo contra o líder Palmeiras, o Cruzeiro que tá lá em cima também, querendo beliscar esse primeiro lugar. Então é um duelo muito interessante de se acompanhar, de líder contra terceiro colocado. Então, por essas estatísticas todas, vamos de Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. E o nosso capitão, aquele cara que vai comandar o time, é ele, Verratti do Vasco. O Pirata, olha, decepcionou totalmente na última rodada. Menos 2,8 pontos. Assim, ninguém esperava uma mitada tão ruim e um gol contra, principalmente, né? Quando já se viu o atacante fazer gol contra. Mas o Verratti tem crédito, tem moral e vai voltar pro nosso time aqui. O Vasco joga em casa contra o Red Bull Bragantino, um jogo complicado. O Bragantino tá no G4, vem em bom momento, tanto em Copa do Brasil quanto em Brasileirão. Mas o Vasco vive o dinizismo jogando em casa, né? Em 2 partidas em São Januário, desde que o Diniz assumiu, 2 vitórias por 3-0. Contra o Fortaleza pelo Brasileirão e contra o Melgar pela Copa Sul-Americana. Então o Vasco é um time totalmente diferente jogando em casa, tem o apoio da torcida, mesmo contra o Bragantino, deve atacar, deve pressionar. Então assim, não dá para se esperar menos que o Verratti indo para cima ali, recebendo as bolas dos companheiros. O Verratti a gente sempre destaca em todos os vídeos aqui, que é o cara que recebe toda a bola dos companheiros, bola alçada na área, ele tá brigando com os marcadores a todo momento, chuta bastante, cobra os pênaltis do Vasco e é importante lembrar, né? Vice-artilheiro do Brasileirão com 7 gols. Então, né? Tem todos os créditos, todos os números favoráveis. O que aconteceu no clássico contra o Fluminense, vamos dizer que foi um tropeço. O Verratti volta com tudo, volta com muito mais moral e ainda ganha esse voto de confiança que vai vestir a faixa de capitão no braço. Por isso vai Verratti, o capitão do nosso time na rodada. E a nossa ousadia que a gente deixou pra trás é o goleiro, né? E continua sendo do Vasco. Ousadia pra vencer! Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Léo Jardim. Por todos os números que a gente falou aqui, o Bragantino no G4, o Bragantino marcou gol em todos os jogos como visitante. Isso por si só deixa o Léo Jardim como uma ousadia, porque não é um goleiro que vai ser muito visado, não é um goleiro que vem mitando como na última temporada, principalmente quando salvou o Vasco, fazia várias defesas em todos os jogos, mas o Léo Jardim tem seus números positivos também. Por exemplo, manteve 2 SGs nesse Brasileirão, os 2 com o Vasco como mandante. Tem 23 defesas em 9 partidas, ou seja, uma média aí de praticamente 2 defesas e meia por jogo. Só que dessas 23 defesas, 13 foram como mandante. Então aí mais da metade das defesas é quando o Vasco joga em casa. Aí a gente vai juntando esses números. Então uma média de 3 a 4 defesas por jogo, isso por si só já faz ele passar dos 4 pontos, mesmo sem manter o SG. Bragantino é um time que ataca bastante, chuta muito, embora faça poucos gols, pelo menos no Brasileirão, porque fez 6-0 no Criciúma na Copa do Brasil, mas o Bragantino exige trabalho dos goleiros adversários. Se porventura o Léo Jardim consegue fazer umas 3 defesas e mantém o SG nessa rodada, é jogador para passar ali dos 10 pontos com certeza. Então aí é um nível de goleiro bem diferente para a rodada, por isso a nossa ousadia, vale a aposta, é Léo Jardim, goleiro do Vasco. E o nosso reserva de luxo, vamos para um outro jogador um pouco distante dos jogadores mais escalados na rodada, Eric Pulga do Bahia. O Eric Pulga tem tido uma fase excepcional. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 4 jogos, a média dele é de 8,8 pontos. Então é um jogador que participa bastante, finaliza muito, tem 2 gols e 1 assistência no Brasileirão já. E o São Paulo é um time que sofreu gols nos últimos 6 jogos. E aí contando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Então é um time que vem sofrendo muitos gols. O Bahia vem de uma eliminação de Libertadores, vai ter que jogar a Sul-Americana, vem de derrota, mas agora o foco vai ser no Brasileirão para se recuperar. Joga em casa, onde o Pulga tem suas melhores atuações
Então é um jogador barato, perto dos outros atletas que estão mais visados para a função. Nós vamos que uma vez já deu certo o Eric Pulga como reserva de luxo, vamos repetir a dose, então Eric Pulga, o nosso reserva de luxo. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha no sábado às 6h29 da tarde, e até lá algumas alterações devem ocorrer, 2, 3 modificações é a nossa média para os jogos, porque depende muito de escalação, quem joga, quem não joga, os noticiários que vão surgindo, então a gente acaba fazendo algumas mudanças no time, mas a base principal é essa. E é a última rodada do mês de maio, mas tem muito campeonato pela frente e você ainda pode participar da nossa liga. Procura lá no Cartola Liga Cartola Mágica e se inscreva para concorrer a um prêmio. Olha, o campeão da nossa liga vai estar com moral, porque vai ganhar um kit churrasco completo da nossa parceira Arricieri Casa de Carnes. E quando eu falo que é um kit churrasco completo, pode acreditar, porque tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e também o carvão para você chamar os amigos e já colocar esse churrasco em prática, tudo completo para você dividir, para comemorar o título de campeão da nossa Liga do Cartola. E quem também participa da nossa liga e acompanha os nossos vídeos também tem promoção especial, desconto especial, lá no Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba e falou, eu vim aqui pela dica do Cartola, pelo Cartola Mágica, eu participo lá da Liga do Cartola Mágica, falou isso aí, já ganhou 10% de desconto em todos os serviços que eles fornecem. Precisa cortar o cabelo, fazer a barba, uma limpeza de pele, enfim, o que você precisar, eles vão te atender muito bem e vão te dar 10% de desconto nisso tudo. Ah, quer tomar um cafezinho ou tomar um refrigerante? Eles têm também, tem cerveja e tá incluso os 10% de desconto nisso. Então não perca tempo, vai lá, dar o seu trato no visual, tomar uma cervejinha, falar de futebol com a galera. 10% de desconto, chegou lá, vim pelo Cartola Mágica, tá já com o desconto incluso, tá certo? Então é isso, gente. Aproveita também e acompanhe a gente nas outras redes sociais, tanto no X quanto no Instagram, Cartola_Mágica_, @Cartola_Mágica_, e lá temos muito mais dicas, fazemos um top 5 da rodada para todas as posições. Ah, não quer só esses jogadores que a gente sugeriu no vídeo? Não tem problema, vamos dar o top 5 de todas as posições, inclusive para ousadia e reserva de luxo. Ah, quer tirar uma dúvida, quer bater um papo com a gente? Manda mensagem que é muito mais fácil a gente conversar no dia a dia nas redes sociais. A gente vai te responder, tá em dúvida entre um jogador ou outro, qual o melhor esquema tático, quem pode ser o melhor capitão entre 3 opções. A gente sempre vai te ajudar dentro do possível, porque a gente quer que vocês consigam ir bem na rodada também, né? A gente não quer aqui só fazer pontuação boa, a gente tá aqui para vocês poderem ir muito bem também. Inclusive, deixe seus comentários aqui no vídeo se estão gostando das dicas, como é que tá o desempenho de vocês nesse ano no Cartola, enfim. E claro, né? Curta o vídeo, compartilhe e acione o sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo, para não perder as dicas da rodada do Cartola. Então é isso, gente. Valeu, boa sorte e até!